Olá, agora sim, estamos ao vivo aqui no YouTube. Nós vamos conversar com o maratonista e treinador Darlan Souza sobre o livro que ele recém lançou para você correr bem, como você pode correr bem uma São Silvestre. Então a gente espera o Darlan entrar daqui a pouquinho. Já mandei o link para ele, ele já vai entrar aqui para conversar com a gente, trazer todas essas dicas aqui sobre a São Silvestre, que para mim é uma das provas que todo corredor deveria correr pelo menos uma vez na vida. É uma prova maravilhosa e eu sou super fã. Darlan, tudo bem? Está me ouvindo aí? 100%. Agora sim. Esse negócio de programar live, tudo bonitinho, aí de repente eu entro lá, não funcionou nada. Daí eu falei, vamos abrir de uma vez diretamente aqui, agora deu certo. Tudo bem? Prazer falar Exatamente. contigo, seja bem-vindo. Digo mesmo. Obrigado E pela para mim é uma oportunidade de a honra gente poder falar poder, com você. Pode vir falar. aqui por meio da internet, né? Facilitar o acesso das pessoas e também transmitir da maneira como é mesmo. A vida é real. Às vezes funciona o link, às vezes não funciona. E é assim que tem que ser mesmo, né? Bem-vindo Aí, ao mundo real, né? é isso aí, a tecnologia e a nova realidade aí depois da pandemia, tudo pela internet. Então, para mim é uma honra falar de São Silvestre, porque eu já corri 9 vezes a prova e eu 9. sou, assim, fã demais da prova, né? Muita gente que me conhece da corrida sabe a paixão que eu tenho pela São Silvestre. E aí, quando o Pablo falou, você vai conversar com o Darlan agora para a revista de setembro, para a gente falar sobre a São Silvestre, sobre o livro dele, fiquei bem feliz justamente porque eu me identifico muito com o tema, né? Então, eu queria começar essa entrevista que tu se apresentasse para a gente, né? Quem que é o Darlan Souza, como é que foi esse teu envolvimento com a corrida e depois, claro, a gente poder falar sobre esse novo livro, né? Como correr bem uma São Silvestre. Bom, eu vim de uma escola que praticava muitos esportes e tal, né? Então a minha formação envolvia muita atividade esportiva, né? Eu gosto muito desse envolvimento, acho que é normal no Brasil as crianças terem uma determinada preferência por alguns esportes e o futebol acaba tomando uma certa liberdade nossa. Então, para mim, não foi diferente. Apesar de ter vários esportes na escola, eu me identificava mais com o futebol. Fui crescendo, adolescente, toda aquela coisa assim, e aí depois eu comecei a correr por tempo, porque eu queria me condicionar para o futebol. Então, eu usava a corrida de rua como uma ferramenta, e não como modalidade, como a gente conhece hoje. Usava ela como uma ferramenta de condicionamento. O tempo foi passando, resolvi entrar na educação física, que era a área que eu sempre me identifiquei, apesar de ter trabalhado com um monte de coisa antes. E aí, então, na educação física, comecei a treinar de verdade. A partir dali, a corrida de rua se inseriu na minha vida mesmo, então o Darlan se tornou muito mais um profissional de educação física, mergulhado nessa área de verdade, do que aquele Darlan que praticava vários esportes, fazia várias coisas. Inclusive, depois que entrei na educação física, eu parei de beber, não bebo mais. Então, foi toda uma transformação que o Darlan Souza hoje é muito mais lembrado por um cara que é envolvido com atividade física, com exercício, com prescrição. Então, se eu fosse resumir a minha vida, poderia ser antes da educação física e depois. Hoje, praticamente é só movimento direto com saúde, com fitness e com corrida de rua. Então o Darlan é esse cara que está sempre nas redes sociais tentando trazer conteúdo e tentando motivar mais pessoas a se exercitarem. Eu acho que se eu pudesse resumir, Sabine, eu acho que é isso. Acho que a formação acadêmica chega a um ponto que ela toma conta da nossa vida e a gente se transforma aquilo. E você sabe mais do que eu ainda que quando se trata de esporte a gente não consegue segurar, né? Eu estava lendo um pouquinho sobre a tua história, né? E o teu encontro com as provas de corrida foi meio por acaso. Você foi substituir um atleta numa prova, e aí o que a gente sempre diz na corrida, né? Fez a primeira prova, o bichinho da corrida mordeu e não largou mais, né? Criou-se um vínculo e um vício muito grande, né? Foi mais ou menos por aí mesmo. Eu fazia estágio numa academia em Porto Alegre, que era aquele estágio obrigatório da faculdade, como eu falei, eu continuava correndo, mas por tempo, para me condicionar. Em média, 30 minutos, que é o que todo mundo faz nas academias do Brasil inteiro. E até que nesse estágio da academia, o dono falou, Darlan, precisamos lá que você ajude nós no evento que vai ter de corrida de rua em Porto Alegre no final de semana. Eu, claro, né? Estagiário sempre disponível, fui. Chegou lá, eu tava dando água Gatorade pra galera, eu não conhecia nada da modalidade, obviamente.
E aí, entregando, ajudando um, alongando o outro. Ele falou, Darlan, falta um corredor, tu pode correr para nós aí? E eu, não sei, posso? Ele, quanto é que tu aguenta correr? Eu assim, eu aguento 30 minutos. Ele, não, é 5 quilômetros vai aguentar, mas eu não consegui nem fazer o cálculo, porque eu estava lá fazendo estágio na academia, muito mais na parte de força, né? Treinamento de força. Então, na parte aeróbica tinha as esteiras, eu não ia quase lá, que é normal o estagiário não ir muito lá no começo. E aí, então, eu corri os 5 quilômetros, eu não sei que tempo eu fiz, eu sei que eu cumpri. Para mim foi um desafio grande, porque eu via tanto barulho, tanta zoeira, mas eu vi que aquela energia era muito legal. E a partir dali me despertou o bichinho. Eu falei, cara, que bacana, um evento tão legal, que até então eu estava nos bastidores, estava na tenda da assessoria, estava deslocado. Quando eu entrei, mergulhei naquele evento, Sabine, que assim, nossa, mas calma aí, esse negócio é bom, é bacana demais. Tem música, tem pessoas animadas. E o meu era revezamento, Sabine. Então imagina, é mais uma energia, você passar, a pessoa vai, vai, vai. Então tem mais aquele plus da energia, né? E como é que foi o teu encontro com a São Silvestre? Foi assim, rápido? Ou foi por acaso? Você acabou sendo convidado por alguém? Ou, como acontece com muitos dos grandes atletas, que via a São Silvestre na televisão e um dia sonhava em estar lá, mas nem imaginava que podia chegar. Né? Como é que foi esse teu encontro com a maior prova de rua do Brasil? Ela é a prova mais famosa do Brasil, a gente sempre ouvia falar, mas sempre motivo de piada, né? Alguém tava correndo e falava assim, vai correr São Silvestre aí, vai lá agora, vai correr São Silvestre. Então tinha muito essa piada na rua na minha época. Essa corrida que eu te falei que eu participei como estagiário, ela foi em 2009. Eu fui correr São Silvestre 6 anos depois, Sabine. Demorei 6 anos. Ou seja, comecei a correr depois provas curtas, comecei a formar um grupo de corrida com meus alunos, comecei realmente a correr em Porto Alegre ali as provas mais curtas de 5 e 10 e nem pensava em vir para São Paulo correr São Silvestre. Só que chega um ponto na vida que a gente começa a fazer que você começa a se desafiar mais. E aí chegou um ponto da carreira que eu falei, tá acontecendo um monte de coisa em São Paulo, cursos, eventos, congressos, por que não encaixar uma São Silvestre? E os alunos começaram a falar também que eles tinham a vontade. Não era uma vontade minha, confesso, mas era dos alunos. Então, assim, se os alunos querem correr e tem uma grande demanda por isso, eu vou ter que ir lá e aprender esse negócio. Eu não posso ficar daqui prescrevendo treino de 15 quilômetros, mas se eu não entender como é que é a prova. Então, vai muito disso aí. Acho que um treinador que quer realmente passar o máximo o seu aluno, ele tem que entrar e fazer a parte prática, mergulhar naquilo ali, para ele poder dizer com mais ciência como é que é. Por exemplo, a Sabine já fez 9. Se forma em educação física, tem uma bagagem gigantesca para passar da São Silvestre. Né? E aí você fez 4 provas, e aí surgiu a ideia de fazer esse livro. Como é que chegou ao livro que é o teu último lançado, né? Como correr bem numa São Silvestre? O livro surgiu de um bate-papo. Como nós treinadores temos alguns meios de comunicação, a gente tem grupo de WhatsApp às vezes, a gente está no grupo de Facebook, em alguns grupos de treinadores, não é nem de corredores, de treinadores. Num encontro com outro treinador, Fabiano Brau, um abraço, Fabiano Brau, aí, colega de Santa Catarina, ele inclusive, na Ilha da Magia. Também conheço o Fabiano. Grande Fabiano. Nos nossos encontros, a gente falava das nossas demandas, das nossas dificuldades, muitas vezes, em repetir o mesmo tema para um aluno, algumas dúvidas que surgiam deles. E eu comentei com o Fabiano, para ter uma ideia, que meus alunos têm tanta dúvida, que uma vez um aluno perguntou para mim se para correr São Silvestre ele poderia desembarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Para quem é de São Paulo, sabe o que eu estou falando, que esse aeroporto é longe demais de São Paulo, do centro de São Paulo. E eu falei assim, puxa, cara, não compra esse voo. Compra Congonhas ou até Guarulhos, que é um pouco mais perto, mas não compra Viracopos. Porque os treinos eu já tinha falado tudo para ele, mas ele sempre tinha alguma dúvida de onde se hospedar, qual era o melhor aeroporto. Então eu via que as dúvidas se repetiam, e aí eu falei assim, vai chegar um ponto que eu vou ter que fazer um guia. Daí eu falei pro Fabiano isso aí. Bom, vai chegar um ponto que eu vou ter que fazer um guiazinho e entregar para os alunos que falam em correção silvestre ou das principais provas, porque, cara, eu tô gastando meu latim em falando as mesmas coisas, que às vezes eles pegam algumas informações soltas em grupo de WhatsApp, informações soltas aqui e ali, e então a gente vai ter que fazer uma maneira de... Porque no regulamento das provas, sabe, de certo modo, geralmente eles falam sobre o regulamento da prova. Eles não falam outros nuances que para nós treinadores e para o próprio corredor é muito importante, que é o deslocamento, aonde se hospedar, como é que é a temperatura, como é a altimetria. São algumas coisas que parecem que não fazem sentido, mas se a gente for para uma prova e não saber onde estacionar o carro, tá feita a bagunça, né?
Então surgiu essa ideia de a gente fazer, vamos fazer um guia para São Silvestre? E assim a gente fez. Esse foi o esqueleto do livro. Legal. E eu sempre digo, né? A São Silvestre é uma prova que todo corredor deveria fazer pelo menos uma vez na vida, né? Por vários motivos, né? Por ser o último dia do ano, por ser uma prova técnica, por ser a maior prova de rua do Brasil, por Da trazer muita América. gente de fora, os quenianos, principalmente, né? Da América em geral. Então, assim, por que correr uma São Silvestre? Quando um aluno te questiona, né, por que correr uma São Silvestre? Qual que é a resposta que você dá? Porque a São Silvestre ela vai desde aquele iniciante ou aquele que às vezes já corre há muitos anos. Eu conheço atletas que correm há muito tempo e moram na capital e nunca correram uma São Silvestre. Eu indico, inclusive, para os alunos, sempre que possível, quando começa a correr, eu desafio a pessoa, Sabine, a correr São Silvestre. Eu estava num podcast agora, a semana, com Papo Cabeça, o pessoal aqui de São Paulo, e eu desafiei pessoas que nunca correram na vida a correr São Silvestre. Então, eu desafio eles. Então, quando as pessoas perguntaram por que eu deveria correr uma São Silvestre, ou por que eu deveria participar dessa prova tão icônica, né? Eu falo, cara, primeiro porque ela é a prova mais famosa do Brasil. Você está participando de uma prova que ela é mais famosa do Brasil. Vai começar por aí. Ela é a prova, uma das maiores e mais tradicionais provas da América Latina. Para ter uma ideia, pessoas da América Latina toda, vem gente de fora correr. Eu falo outras coisas, eu poderia falar. Eu falo assim, cara, tem a oportunidade de ver corredores de nível mundial na prova. A gente viu agora quem ficou na Olimpíada em terceiro lugar, ganhou se estivesse na última edição de 2019. Então tu vê os caras que estão disputando a Olimpíada, estão ganhando maratona lá fora, ganham a São Silvestre. Eu falo, além disso, é uma prova que, além de ter essa tradição, é uma prova centenária. Qual é a prova que você conhece, que você já correu, que tem quase 100 anos? Qual é a prova que você vai poder correr na Avenida Paulista? Só tem duas avenidas no Brasil que, se eu perguntar para qualquer brasileiro, todo mundo conhece. Uma é a Avenida Paulista, a outra é a Avenida Atlântica em Copacabana, no Rio de Janeiro. Isso qualquer pessoa, cidadão do mundo conhece. Então, cara, tu falar para alguém assim, cara, eu corri lá na Avenida Paulista. É uma coisa icônica, então você vai poder contar pro seu neto. Então eu falo que alguns lugares você tem que correr. A São Silvestre é uma que te credencia nesse sentido de corredor, né? E além das dicas de passeios que você fala no livro, tanto passeio, hospedagem, tem dicas também bem técnicas da prova. Exatamente, a gente fala de alguns aspectos técnicos que são importantes na prova. Por exemplo, uma das coisas que eu falo que as pessoas ficam surpresas comigo, você que já correu sabe muito bem disso, são 9 São Silvestre, sabe? Parabéns, inclusive, que os primeiros quilômetros de São Silvestre são descida. E as pessoas ficam surpresas quando eu falo com isso, que as pessoas têm aqui na cabeça, em mente, quem não correu ainda, nossa, São Silvestre tem uma subida muito pesada, né? Eu falei assim, e a descida? E ele, como assim, Darlan? E os 2 primeiros quilômetros da São Silvestre praticamente é só descida. Você está com 1.100 na Paulista e você está descendo. Então a gente fala muito no livro sobre esses aspectos técnicos da prova. A gente fala uma coisa interessante também, Sabine, que pouca gente fala no Brasil. O Brasil a gente costuma falar que é um país sem história. É um país que tem muito pouca história. Se eu perguntar para você quem foi os últimos campeões, os últimos 20 campeões da Maratona de Floripa, provavelmente as pessoas não sabem e vão ter dificuldade em encontrar essa informação. Então o que a gente fez para valorizar os nossos atletas e a história das pessoas? A gente enumerou e colocou o nome e o ano de cada um dos vencedores da São Silvestre, ano por ano, desde a primeira edição até a última. Então tem o ano dos homens e das mulheres, ou seja, lá desde 1925 até 2019. Isso é muito bacana. Isso até porque nós temos alguns brasileiros nessa lista aí, né? Temos um grupo seleto de brasileiros, homens e mulheres, né? Então a gente tem homens que fizeram história em São Silvestre, mulheres que fizeram história em São Silvestre, e a gente também não valorizou somente o profissional, porque é muito legal as pessoas valorizarem o profissional, show de bola, eu acho bacana também, só que é uma briga que eu tenho com as pessoas, eu falo, legal, o profissional ele vive disso e tal, é muito bacana, aqueles índices que são muito mais por fatores genéticos. Agora tem que valorizar o amador.
eu tenho que valorizar aquele cara que sai para trabalhar de manhã, treina, tem 2 filhos para criar, a vida dele é muito conturbada, ele encaixa um treino. Então, é o primeiro livro que a gente dá um pouco de valor para as pessoas que também correm por amor. Então, a gente pegou aqui, só para ter uma ideia, Sabine, 12 relatos de pessoas como você, que tem uma bela história com São Silvestre. Se eu tivesse conhecido você antes, eu tenho certeza que eu colocaria você aqui, quem sabe na próxima edição, que contaram como é que foi a sua experiência com a São Silvestre. Então são amadores, pessoas comuns que falaram as dificuldades para treinar, ou até mesmo a dificuldade para chegar na São Silvestre. E teve um corredor que nos surpreendeu, Sabine. Ele falou que ele acreditava que ele venceria a São Silvestre. Que ele foi preparado achando que ele ia vencer. Só que ele não tinha condições nenhuma. E depois, hoje, amador, hoje, com a experiência que ele tem, ele fala: foi loucura o que eu pensei na minha cabeça. Eu pensei que eu poderia vencer, mas não se tivesse. E treinei da minha forma e cheguei lá no 3º quilômetro. Eu fui ultrapassado, obviamente. Mas para te ver como a gente ainda carece de informações, né, Sabine? Verdade. Isso que é uma prova muito antiga, né? Eu acredito que tem muitas histórias curiosas e marcantes no livro que você conta aí, não só pelo lado desses campeões, dessas pessoas conhecidas aí do mundo da corrida, mas até porque a São Silvestre é uma festa feita pelos amadores, né? Exatamente. E a gente tentou retratar isso na capa, Sabine. Na capa que a gente tem aqui, obviamente depois você vai publicar, na capa a gente não está colocando um campeão, a gente está colocando a população. Se você vê a capa, são os amadores ali embaixo fazendo uma festa, correndo, se divertindo, olhando para as câmeras, não estão focados em corrida, estão olhando para as câmeras. E lá em cima, a gente tem, isso aqui é logo no começo na Doutora Arnaldo, é a população incentivando. Então aqui a gente conseguiu transmitir nessa capa, essa capa é fantástica, porque a gente consegue trazer o amador se divertindo no 31 de dezembro e ao mesmo tempo as pessoas lá em cima aplaudindo, gritando e tal. Que pena que a gente não pegou nenhum fantasiado aqui, senão ia ser mais icônica ainda. Então veja a ideia do livro, ele tenta trazer essa essência da corrida, né? Que ela é uma grande ferramenta aí para o bem-estar das pessoas, né? E que história mais marcante, assim, que você pode contar pra gente, ou uma história curiosa que você relata aí no livro de Fabiano? Que o pessoal contou para nós no livro? Isso. Você se refere isso ao pessoal contou para nós? Eu acredito que a história mais Isso, icônica que foi história assim que você poderia retratar pra gente? Uma história curiosa que está no livro. a história mais icônica, eu acredito que foi essa que eu falei, que o corredor treinou de maneira totalmente amadora, porque ele viu os caras correndo e aí olha só que bacana, ele ouviu do jornalismo falando assim: ah, o cara que venceu São Silvestre nesse ano, ele treinou somente 3 meses, ele não teve tempo para treinar, mas ele ganhou São Silvestre. Daí ele pensou: poxa, se esse cara treinou 3 meses e ganhou São Silvestre agora, então se eu começar a me preparar agora, eu venço. Daí ele começou, realmente treinou quase um ano para São Silvestre, né? Então veja aqui como é icônico assim. Pensando pelo lado positivo, eu como profissional de educação física, eu penso que esse um ano de treino dele melhorou a saúde dele cardiovascular, triglicerídeo, colesterol, melhorou uma série de fatores, talvez até motivacionais, de ele fazer um monte de coisa em razão disso. Mas olha que icônica a história. O cara escutou o jornalista falando que foi 3 meses, ele falou: bom, mas se foi 3, então eu treino um ano e dá. É como a gente pensar que no ritmo olímpico agora, daqui os próximos 3 anos, que a gente pode ganhar uma Olimpíada, se treinar 3 anos, né? Sim, sim, é verdade. Na verdade, ele já ganhou medalha da São Silvestre antes de correr a prova, né? Pelos benefícios que ele teve para a saúde treinando, né? Foi uma motivação a mais, isso é muito legal, né? E você, Sabine? E essa, Teve uma história eu acho que icônica sua? eu acho que é. Oi? Uma Eu quero história atrapalhar icônica você aqui. minha? Eu quero saber a tua. 9, vai ter que me contar uma aqui, uma história icônica sua. Eu acho que não chega a ser uma história, mas a minha segunda prova de rua foi a São Silvestre. Eu comecei a correr Segunda? praticamente em 2009. Eu comecei a correr praticamente em 2009. Em 2009 eu já fiz São Silvestre, então foi minha segunda prova de rua. Né? Então foi assim. Eu era casada com um educador físico também, hoje em dia Ironman, e aí ele chegou em casa e falou: nós vamos para São Silvestre. Eu falei: como assim? Nunca corri 15 quilômetros, né? Aí fiz um treino de 12 e fui. Então, para mim,
A São Silvestre ela é muito representativa justamente por isso, né? Por ser o último dia do ano, e eu já fui com essa ideia de agradecer um ano, começar um outro ano, planejar um ano. Então, eu sempre digo que a São Silvestre, para mim, termina o meu ano e o meu Réveillon começa na São Silvestre, na Paulista. Né? Daí as pessoas falam, mas tu passa o Réveillon na Paulista? Eu falei, não, é que para mim, eu cruzei os 15 quilômetros, eu já estou no meu ano novo. Para mim, a festa da virada é quando eu chego na São Silvestre. Né? Então, aí, nesses últimos 3 que eu comecei, eu só não fui 3 anos contando com 2020, né? Que seria a minha 10ª São Silvestre. Mas, e aí as pessoas me perguntam, mas por que tu gosta tanto da São Silvestre? Não dá para correr, é um monte de gente. Eu falei, é por isso mesmo, porque é uma festa. Né? Mas lembrando, São Silvestre é uma festa, e agora você pode até me responder, é uma festa, mas é uma prova muito técnica. Uma prova que tem calor, uma prova que tem subida e tem descida. Então, assim, não é qualquer um que pode fazer. Todo mundo pode tentar, mas com treinamento, né, Darlan? Exatamente. O que você falou é muito bacana, que apesar de ela ser uma festa, inclusive eu falo que para as pessoas tomarem cuidado quando tiver na São Silvestre, porque muitas vezes as pessoas estão pagando promessa na São Silvestre, de ter mantido o emprego, de ter salvado, de sair de uma UTI. Esse ano ainda vai ser mais icônico ainda, em razão das pessoas agradecer a vida, em razão da Covid-19. Então eu falo, toma muito cuidado na São Silvestre, porque apesar de ser uma prova de muita festa, é uma prova de muita fé. A gente vê as pessoas com muita fé na São Silvestre, como você mesmo falou, a fé de dias melhores, agradecendo o ano. Então, é uma prova que ela tem essa característica de, apesar de ser muito festeira, ela traz várias tribos com vários intuitos, com vários objetivos. Nem todo mundo quer ser rápido na São Silvestre, nem todo mundo quer se divertir na São Silvestre. Então, tem vários objetivos dentro de uma prova. Eu sempre falei que corrida de rua é assim, cada um vai para uma prova com um objetivo, né? E ela é uma prova altamente técnica, então não dá para imaginar você querer treinar para São Silvestre sem uma preparação adequada. A chance de você acabar mal é muito grande, porque, vamos começar de novo, uma prova que ela tem muita subida e descida. Isso já é um ponto aí que a maioria das pessoas só treina no plano. É difícil você ver alguém que é realmente, quem está começando principalmente, procurar altos e baixos. Geralmente a pessoa corre no plano, de modo geral. Atletas avançados, amadores, correm em desnível, mas os iniciantes não. Tem até em esteira muitas vezes. Outro ponto, a gente está falando de 31 de dezembro, Sabine, você reforçou muito bem aqui. É uma prova que está 38, 40, 42 graus em razão da quantidade de pessoas que tem lá, o asfalto, o concreto. Então a gente está com 40, 42 graus, sensação de 40 e poucos graus lá. Outro ponto, a gente tem que lembrar também que a São Silvestre, ela é uma prova que ela não é totalmente numa pista plana, como se fosse uma grande rodovia. Então você vai encontrar calçada quebrada, você vai encontrar algumas tartarugas, algumas plantas. Então já vi gente caindo em cima de planta, em cima de jardim ali quando vai sair, chegando num ponto ali no quilômetro 5, 6. Então é uma prova que ela não é só na Avenida Paulista, ela vai entrar nos bairros e ali tem inúmeras situações que você pode enfrentar e você não enxerga o chão direito. Então é uma prova técnica que tem que ter muito cuidado. Lembrando também que a hidratação é sempre comprometida na São Silvestre, historicamente ela é comprometida em razão das pessoas que vêm de fora correr São Silvestre, em razão das pessoas que estão acompanhando com familiares, às vezes, num bairro e tomam aquela água. Então, é uma prova que você tem que estar bem hidratado para ir, porque se algum ponto de água faltar, eu sempre costumo falar isso para os alunos, você vai ter ainda como ainda se manter na prova, ainda no game, para o próximo ponto de água. Isso é muito comum, então veja que são nuances. Também tem a questão também, Sabrina, não esquecendo, se a pessoa está acostumada a treinar sempre num horário muito cedo, a São Silvestre sai 8 e pouca, dependendo, você vai passar lá quase 9 horas. Então, se você está acostumado a treinar 5, 6 da manhã, e o seu organismo tem que ser mudado para você começar a treinar um pouco mais tarde, porque afinal de contas você vai acabar 10, 10 e meia, 11 horas. Imagina ficar das 5 da manhã às 11 horas sem comer. Complicado. Então, tem todos uns fatores assim que parecem despercebidos, mas que é muito legal ter um acompanhamento para você realmente ser mais assertivo e poder cruzar aquele porte e falar, cara, medalhão, curtindo novo, tô de bem, tô de boa. E essa história de muito tempo sem alimentação e hidratação, porque a São Silvestre é uma prova que a gente tem que chegar cedo, né? Você não pode se programar para chegar meia hora antes. Eu, quando vou a São Silvestre, eu tenho amigas que moram em São
Paulo, mas quando eu vou a São Silvestre, eu fico em hotel, do ladinho da Paulista, para eu ter um deslocamento rápido para chegar, depois na largada, chegada, tudo. E isso faz bastante diferença, né? Porque é muita gente, né? É uma prova sem igual no Brasil. Então, ela é sem igual tanto de largada, quanto de chegada, quanto de público, quanto de estrutura, quanto os próprios 15 quilômetros, né? Você não tem como comparar um 15 quilômetros, qualquer 15 quilômetros com a São Silvestre. Ela só pode ser comparada com ela mesma, né? Exatamente. Bom, Sabine, só para você ter uma ideia, a gente estava em 2019 com 35 mil participantes. Eu vou repetir aqui, para o pessoal ter noção. São mais ou menos. Repete que caiu o sinal para mim. São 35 mil participantes. 35 mil participantes. Tem estádio de futebol no Brasil que, se não é final, não bota 30 mil pessoas. Ou seja, é um estádio inteirinho de futebol. A gente está acostumado a correr provas aí no Brasil que não dá 5 mil, 6 mil pessoas, quando muito dá 4 mil. Nós estamos falando de uma prova que tem 35 mil pessoas inscritas. Sabine, inscritas. Fora aquela galera que vai entrando no meio. Calcula aí 40 mil, então. Bota 40 mil pra gente ficar por baixo. Vamos botar por baixo. Fora quem assiste. É muita gente. Agora uma curiosidade, então, Sabine. Isso que eu estava te falando. Pode falar. Uma curiosidade. A gente falou em 35 mil pessoas diretamente inscritas com RG, bonitinho e tal, tal, tal. Você sabe quantas pessoas escreveram na primeira edição da São Silvestre? Mas na primeira. Olha, eu já li essa informação, não sei, mas eu vou chutar. Eu sei que foi um número muito baixo, mas acho que foi em torno de 50 pessoas, por aí. Chega a ser engraçado. Exatamente, Sabine. Foram 60 pessoas só, e a grande maioria nem concluiu o percurso. Imagina. É uma diferença muito grande. Né? E era meia-noite, né? Ah, ela teve vários horários. Ela começou à meia-noite, vou para de tarde, para de manhã. Ela já teve distâncias distintas, horários distintos, locais distintos em São Paulo, mas ela não perde o brilho. Incrível. Então, deixa eu te perguntar aí. Caiu o sinal para mim. Nós, corredores, tiramos muito sarro em relação à maratona de São Silvestre, né? Porque, assim, eu fiz uma prova de 24 quilômetros em São Paulo em 2018, eu acho. Eu estava me preparando para a Maratona do Rio e eu fiz os 24 quilômetros da Maratona de São Paulo. A distância era 24 quilômetros, além dos 42. E aí eu cheguei com a medalha segunda-feira na academia e aí uma pessoa conhecida falou, nossa, que legal, 24 quilômetros. Então, agora você já pode correr a Maratona de São Silvestre. Eu falei, aham. Porque as pessoas não têm noção, né, do que é maratona, do que é corrida, rústica, meia maratona. Né? A maioria não sabe. Quando vocês resolveram escrever o livro, eu acredito que em algum momento vocês devem ter falado sobre Maratona de São Silvestre. Isso é uma dúvida grande. A grande maioria das pessoas ainda associa a palavra maratona à corrida, mas já se caiu muito por terra isso, mas ainda existe. As pessoas confundirem a palavra mesmo, né? Inclusive, isso se tornou tão evidente que a galera no quilômetro 14 estão fazendo uma festa, a galera do Metal Runners lá, um abraço pra galera. Eles fazem lá no quilômetro 14, eles invertem, colocam 41 e fala, é o último quilômetro da maratona. E daí eles invertem no meio de 14, que é 41, daí eles conseguem inverter. Famoso. Exatamente, que a maratona tem 42, 195, então eles colocam que é o quilômetro, não é o quilômetro 14, é o quilômetro 41, porque falta 1 quilômetro. A gente fala sobre essa questão, sim, da diferença das distâncias, e obviamente essa diferença de nomenclatura. Essa nomenclatura, inclusive, é uma nomenclatura, cabe lembrar, da World Athletics, né? Da antiga IAAF, que hoje é a World Athletics, que coordena todo esse movimento aí de corrida de rua e atletismo. Então é eles que colocam a nomenclatura aqui. Abaixo de maratona, a gente sabe que é rústica, é corrida de rua, seja como for,
Maratona é 42, 195, não mexe, acima disso tudo é ultra. Então, a nomenclatura aí é da World Athletics, mas hoje eu fico bem feliz que as pessoas já estão tendo noção mais um pouquinho, se popularizou mais o esporte, né, Sabine? Você que acompanhou desde 2009 sabe o quanto já se popularizou muito mais, né? E São Silvestre é local para bater RP, recorde pessoal? Não. Não. Não, São Silvestre é lugar de festa, é lugar de contemplação, é lugar de alegria, é lugar de oração, é lugar de desafiar as pessoas a participarem. Eu acho que quando a gente fala de tempo, é uma briga muito grande. Quando a gente fala de tempo, a gente tem que. Se alguém quer bater tempo, não é na São Silvestre. Tem provas para isso, cada prova tem a sua característica. Quem quer fazer força vai para Uphill Marathon. Quem quer bater tempo, procura a prova plana, fria e com altimetria zero. São Silvestre não é prova para bater tempo, porque você pode se tornar um inconveniente lá, empurrando as pessoas. Tem gente lá, a gente sabe muito bem, gente de 80 anos correndo, gente de 65, gente vindo de doença. Então, a gente sabe que com objetivos diferentes, apesar de cada um ter o seu, é complicado numa prova com mais de 30 mil pessoas se você empurrar alguém de idade lá. Você pode causar inúmeros transtornos. E a gente vê algumas pessoas que vão para São José para ter tempo. Se você tem realmente um tempo muito bacana, você manda um e-mail para a organização antes, eles colocam você no pelotão de elite, você sai 5, 10, 15 minutos antes. Agora, se você está no corredor comum, na boa, não bate tempo na São Silvestre. Vai para se divertir, vai ser muito mais bacana, tenha certeza. Até porque em 2019, eu acho que foi o meu primeiro ou segundo KM, eu fiz em 7,19. Não tem como correr, não tem. E aí é um momento que eu aproveito para ligar o celular, para fazer uma foto, para chorar com a carruagem de fogo, que é a música que a gente larga. Então, são coisas que a São Silvestre tem que é uma prova ícone, né? É uma coisa que só tem na São Silvestre. Você não encontra essas coisas em outras provas, porque justamente é o local onde as pessoas vão para bater seu tempo. Claro que você pode melhorar o seu tempo de um ano para outro, mas isso não é só você. Eu já passei muito calor no São Silvestre, já peguei um pouco de chuva, já peguei tempo a menos, então isso também é uma variável muito grande, né? Por isso que eu digo, São Silvestre, os 15 quilômetros da São Silvestre só são comparados com os 15 quilômetros da São Silvestre, com nada mais. Exatamente, não dá comparar, como a gente falou, né? É 1.100. Eu fui criado em Porto Alegre, altimetria zero, corri nível do mar. Eu me lembro que a primeira São Silvestre que eu participei, eu tinha treinado 15 quilômetros em Porto Alegre. Obviamente, eu fiz um treino teste umas 3 semanas antes de 15 quilômetros. E aí eu falei, quando eu cheguei para correr os 15 quilômetros São Silvestre, eu caí muito cansado. Mas quando eu estava na Paulista, mesmo ali nos primeiros quilômetros, descendo a Doutor Arnaldo, nossa, como eu tô cansado demais. E aí depois que eu fui ver, pô, mas eu também tô com 1.000 de altimetria nas costas. Para quem vive no nível do mar, parece pouco, mas é muito pesado. E aí você começa a notar assim, puxa, mas isso dá diferença. Parece pouco, mas dá sim. Se você tá numa região onde o ar é mais poluído, aonde, que é o caso de São Paulo, onde você tá numa altimetria alta, você vê, puxa. E ali fora, já me falaram, inclusive, Darlan, caminhar na Paulista cansa demais, porque tem interferência de rádio e televisão, é muito forte o sinal ali de rádio e televisão, então isso acaba desgastando. Quem trabalha na Paulista se cansa mais. Já ouvi falar isso, inclusive, Sabine. Vocês que é do ramo de jornalismo pode me confirmar isso. Eu falei, olha, eu não duvido mesmo. Porque a gente sabe que tem as televisões estão todas ali, rádio e as empresas de comunicação. E olha, a interferência de radiofrequência, então pode ser que cause esse cansaço também. Então vê que é diferente, né? Agora eu queria conhecer um pouquinho mais do Darlan. Não é o teu primeiro livro, muito pelo contrário, é o quarto, vem o quinto por aí, é isso? É, exatamente. Tudo começou com. Eu gostava muito de escrever, né, Sabine? Então, tudo começou com eu escrevendo, escrevia para alguns jornais locais, uma matéria ou outra no começo, assim, uma coisa muito de artigo de opinião, coisa leve, mas eu gostava, eu não tinha acesso a redes sociais, porque eu não tinha nem tempo, estava estudando, fazendo um monte de coisa, eu não usava as redes sociais, comecei a usar muito depois. Mas eu participei de um concurso chamado Poemas no Ônibus. E o pessoal falou, Darla, escreve super bem sobre atividade física, sobre esporte.
escreve lá o poema no ônibus, lá, o pessoal vai gostar de ler alguma coisa sobre atividade física e tal, no ônibus, vai ser bacana. E eu participei desses poemas no ônibus, então, em 2015, na cidade onde eu estava trabalhando, lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. E eu ganhei esse concurso. Acredite, tinha 10 selecionados lá, e aí eu fui um dos 10 selecionados, eu fiquei muito feliz, e deu uma repercussão enorme aquilo ali na cidade e na região. E eu não tinha noção que um concurso tão simples daria um efeito cascata tão grande. E aí o pessoal falou, Darla, escreve um livro sobre atividade física, sobre bem-estar. As pessoas perguntam, onde é que eu vou comprar um livro de bem-estar? Onde é que eu posso ler? É difícil ter um livro assim que você possa indicar, ler ali. Aí eu escrevi, eu falei assim, eu vou escrever um guiazinho. Aí eu escrevi, em 2015, meu primeiro livro. Depois disso, eu escrevi outro livro sobre corrida de rua, chamado Como Correr Sem Sofrer. As pessoas reclamavam que correr sofria. Eu, não, mas dá para correr sem sofrer. Aí escrevi Como Correr Sem Sofrer, foi meu segundo livro, muito mais técnico, né? Falando sobre a meia maratona, ensinando as pessoas a correrem. O terceiro livro que eu escrevi foi sobre a Uphill, a prova em Santa Catarina estabelecida, uma prova mais desejada do Brasil. Escrevi sobre a Uphill, então, sobre minha participação e como treinar para a Uphill. Então, escrevi o Fujam para as Montanhas, até que surgiu essa ideia, então, do livro da São Silvestre. Então, a gente já vem nesse ramo escrevendo um pouquinho para as pessoas já desde 2015, né? Então, qual que é o próximo? O próximo vai ser lançado agora dia 31 de agosto. É um livro que vem a calhar nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que é o Como Emagrecer Sem Sofrer. A gente sabe que as pessoas ganharam peso, as pessoas estão com dificuldade de retomar os exercícios como a gente estava antes. Então é um livro que eu convidei a nutricionista Valéria Loeski, ela tem um trabalho excelente no ramo da nutrição clínica esportiva. Então a gente está falando sobre exercício e nutrição, de como emagrecer sem sofrer. Aplicações práticas para o emagrecimento. Esse livro vai ser lançado dia 31 de agosto. Eu vou te mandar um, inclusive. Faço questão de você, faça uma avaliação, a gente manda um para você aí. E a ideia é essa, né? Sempre trabalhando com qualidade de vida, estimulando as pessoas a se exercitarem. Você é casado com um profissional de educação física, sabe a importância disso na vida das pessoas, né? Que bom. E a tua busca pela Six Major? Ah, Sai de essa. qual? Sai de que ponto dessa busca? Essa é um. Quem sabe tem uma plateia para o próximo livro, quem sabe, né? Vamos ver. Sim, com certeza. A gente sempre se desafia, né, Sabine? Sabe que a gente que pratica esporte, pratica atividade física, exercício, a gente está sempre se desafiando aí além, né? Então eu me desafiei assim, pô, já corri um monte de prova no Brasil, já corri bastante prova bacana e tal, treinando os alunos, enfim, mas eu quero me desafiar mais. Assim, bom, qual é as coisas que eu poderia fazer com corrida? Assim, puxa, se a Six Major estava na boca da galera, a galera toda correndo. Falei, vou entrar nessa aí também, vou começar a correr. Então a minha primeira que eu fiz foi Nova York, depois fiz Berlim, depois Chicago, e estou aguardando Londres. Estou inscrito em Londres, estou aguardando por melhores notícias de Londres para fechar 4. Então aí fica depois faltando Tóquio e por último Boston, né? Mais difícil Boston. Qual que é o teu índice para Boston? Eu falo que índice eu já tenho, só falta a idade. Eu também tenho. Índice eu tenho. Tá muito apertado, né? Tá 3 horas e pouco. A gente sabe que nesse período pós-pandemia a gente não treinou adequadamente para isso. Então eu nem me preocupo com isso. A minha ideia é tentar fazer Tóquio na sequência depois de Londres. E aí sim, muito depois fazer Tóquio, né? Não é o momento para se desgastar tanto, para baixar tanto peso, para baixar tanta imunidade, para tentar buscar Boston. Então prefiro fazer Londres com calma, depois Tóquio, as coisas acontecerem, porque a gente sabe que o estresse de baixar peso, de treinar pesado é muito grande, né? Então talvez até lá já ganhe uns 2 anos, né, Sabine? Aí vai encaixando a idade no ritmo, né? Queria que tu finalizasse aqui para a gente, né? E a gente finalizasse com a São Silvestre, que foi o nosso tema principal da entrevista. São Silvestre é um sonho que qualquer corredor pode realizar. São Silvestre é uma prova que qualquer corredor, iniciante, intermediário ou avançado pode participar. É óbvio que o avançado ele vai lá muito mais para se divertir, porque ele sabe da capacidade dele. É óbvio que o intermediário ele vai lá e vai rodar de boa, sem preocupações. Mas o iniciante é o cara que pode participar, vai estar seguro no ambiente onde
todos estão ali com o mesmo objetivo, que é cruzar o pórtico na Paulista 15 quilômetros. São Silvestre é prova para todos os públicos, do adolescente ao idoso. Se você tem a idade, você pode. Inclusive, existe a São Silvestrinha, que é a corrida infantil das crianças. Também tem. Então, legal que a gente consegue contemplar todas as idades na prova mais famosa e tradicional do Brasil, né? Uma pergunta um pouco mais técnica. Eu corro 5 quilômetros, por exemplo, né? Quanto tempo eu preciso de um treinamento para fazer a São Silvestre? Para correr 15 quilômetros em São Paulo? Legal. A gente sabe que para que você possa correr bem a São Silvestre, como a gente mesmo fala, né? O que você precisa saber para correr bem a São Silvestre? É necessário que você tenha um certo lastro de treinamento, né? E esse lastro você vai adquirindo com o tempo. Então, se você já corre somente 5 quilômetros, vale avaliar se você não consegue talvez rodar um pouquinho mais. Eu não sei se esses 5 quilômetros você corre porque você gosta ou porque é o seu índice de condicionamento hoje. Muitas vezes as pessoas correm 5, mas tem capacidade talvez para correr 10, né, num ritmo mais leve. Então, se você corre 5, eu acredito que se você corre 5 bem, é muito provável que você vai atingir um 7 com certa dificuldade. Então, falta muito pouco para você atingir os 15 de uma maneira muito bacana, de uma maneira muito bem condicionada, aí com 1 hora e pouca de corrida. 5 quilômetros, vamos imaginar que você faz em 30, 35 para quem está começando. São Silvestre vai para 1 hora e meia, um pouquinho mais, vamos jogar em 1 hora e 50, quem sabe até 2 horas de exercício aí, se divertindo, caminhando em alguns trechos, né? Então, é possível. Sem contar que a São Silvestre é uma das medalhas mais bonitas do Brasil, né? Ah, caramba, você falou uma coisa que a gente mais gosta, medalha. Medalhas São bonitas. maravilhosas. Você tem 9, né, Sabine? A primeira é bem simplesinha, também 2009, né? Mas eu acho que 2014, por ali, elas começaram a dar uma diferença 16. grande. 16, Linda, aranhada. 17. Linda também. Icônicas. Legal. Que joia. Vocês têm algum espaço no livro sobre as medalhas também? Não, tá aí uma dica bacana. Começar a colocar algumas fotos das medalhas também, né? A gente não colocou isso por uma questão de espaço, mas fica aí uma boa dica, né? E desse ano eles lançaram pela primeira vez, até onde eu sei, eles divulgaram uma medalha da São Silvestre, coisa que eles não faziam antes, e que a gente só encontrava no peito do corredor quando estava passando. Assim. Essa pessoa já cruzou, dela passava com a medalha. A gente não conhecia a medalha da São Silvestre. Exatamente, era uma grande surpresa. É uma grande surpresa, é uma surpresa a mais, porque hoje o corredor ele também corre pela medalha, né? Nós que somos amadores, que corremos por vários motivos, a medalha é nosso grande troféu, né? Então, nossa, a hora que eu vi, eu não vou esse ano, e a hora que eu vi a medalha, eu só escrevi assim, não, eu não acredito que a minha 10ª medalha seria essa, né? Mas vou buscar a minha 10ª ainda, com certeza. O que a gente quer fazer, isso eu tô falando com todo mundo que já correu alguma São Silvestre, é que a 100ª São Silvestre, não importa aonde a gente esteja, a gente vai pegar um voo para voltar para São Paulo, não importa, nós temos que fazer a 100ª São Silvestre, porque só vai acontecer a 100ª quando a gente não estiver mais vivo aqui na Terra. Então, é obrigação de nós corredores que gostamos de São Silvestre realizar a 100ª. Você pode não fazer outras aqui no meio, mas quando der os 100 anos, se prepare aí com a sua família que nós temos que correr juntos. Não, e eu tô nessa também, porque essa minha promessa é desde a 90ª. Eu estava na 90ª, eu estava na 90ª com uma turma de amigos de Floripa também, que eu morei em Floripa, e aí nós falamos, nossa, nós temos que estar na 100ª, né? Para poder fazer a São Silvestre. Promessa. Com certeza. Vai para 96, né? Outra coisa que eu queria destacar aqui no livro, Sabine, a gente está na reta final, a gente convidou aqui algumas pessoas para participar do livro que elas não podem passar despercebidas no Brasil. Uma delas é o Ronaldo da Costa. O Ronaldo da Costa, ele chegou em 2018, ele chegou em Berlim, na maratona, e ele foi ovacionado, recebeu uma estátua, recebeu um carinho imenso, um reconhecimento pelo trabalho dele, pelo trabalho que ele fez de quebrar um recorde mundial
em 1998, lá em Berlim, na maratona. E é um atleta que, por muitos anos, ele ficou no anonimato. E a gente fez questão de resgatar ele e colocar no livro. Então, a gente coloca o Ronaldo da Costa no começo desse livro aqui para fazer uma espécie de aquecimento, uma introdução, falando sobre a participação dele na São Silvestre. Como é que ele chegou na São Silvestre, como é que foi a participação dele, o que ele esperava, enfim, como é que isso tudo aconteceu. Então a gente trouxe o Ronaldo da Costa, tem fotos dele tanto no pódio quanto com a gente, eu e o Fabiano Brau com ele, e também a gente trouxe o professor Vanderlei de Oliveira. Vanderlei de Oliveira é uma referência em São Silvestre, ele é comentarista de São Silvestre há muitos anos já na TV Gazeta, e ele é um cara que praticamente foi um dos caras que precursores da corrida de rua no Brasil e uma das primeiras pessoas a levarem as pessoas do Brasil para correr fora. A gente trouxe ele também, então ele faz também um prefácio desse livro, falando um pouquinho sobre a São Silvestre, sobre corrida de rua. São duas pessoas que não podem passar despercebidas. Legal. Inclusive, o Ronaldo foi o nosso primeiro entrevistado da edição número 1 da Runners Brasil, e a gente também conversou bastante com ele sobre isso. Se eu não me engano, foi em 96 que ele ganhou a São Silvestre, né? Foi 95, só corrigir. 94, vamos corrigir, 94. No ano do Tetra ele ganhou. Isso, 94. E aí nós conversamos com ele também, ele foi nosso primeiro entrevistado, foi muito legal. Uma pessoa maravilhosa, conheci pessoalmente também, super humilde, atencioso, de bem com a vida. Que bom que vocês também lembraram dele. E adivinha quem ficou com ele no pódio lá? O pódio estava repleto. O Vanderlei Cordeiro de Lima estava com ele no pódio. Tem a foto aqui. Você vê o nível de São Silvestre. É verdade, é verdade. Coisa boa, né? Muito legal. Que bom, se quiserem falar mais alguma coisa, destacar mais alguma coisa, fazer suas considerações finais, algum ponto que a gente não abordou do livro, que tu acha que seja bastante importante para a gente divulgar, fique à vontade. Legal, Sabine. Bom, eu queria agradecer novamente a oportunidade. Obrigado mais uma vez a Runners Brasil e a você, Sabine, por disponibilizar esse tempo para nós aqui. A gente precisava de mais um canal de comunicação falando sobre corrida de rua, sobre a modalidade, falando sobre a ferramenta corrida de rua, trazendo participações especiais de grandes campeões, mas também a participação de pessoas que são influentes. Então, parabéns por mais esse canal. A gente tinha um monopólio de revistas no Brasil e eu sempre lutei pela democracia, e quanto mais canais, mais pluralidade a gente tivesse, seria muito melhor. Então, parabéns à coragem dos editores e de toda a equipe em colocar mais uma revista. Vou ser sincero, durante muitos anos que eu entrei nesse mundo, eu ficava perplexo com o monopólio que existia. Precisamos de mais. Não queremos tirar ninguém, mas queremos colocar mais conteúdo e mais pessoas. Então, parabéns a Runners por fazer esse trabalho hoje fantástico. E outra coisa muito bacana é dar esse espaço para a gente falar de cultura e de livro. No Brasil, isso ainda é um tabu. As pessoas leem muito pouco no Brasil e é uma pena, uma vergonha que a gente tem que ter essa vergonha, a gente tem que tentar mudar isso, estimulando com que as pessoas leiam, para que a gente possa, então, melhorar a nossa cultura, para que esse povo seja mais educado, e a única maneira de a gente atingir isso é através da educação. Então, correr é legal, correr é bacana, é sensacional, se exercitar é bom demais, só que a gente precisa fazer com que as pessoas leiam mais. Então, obrigado por dar esse espaço para quem escreve de forma independente aqui no Brasil também. Quando a gente lê uma coisa que a gente tem paixão já, a leitura é muito mais gostosa, né? Assim como escrever. Que bom. Darlan, obrigada. E a gente está sempre à disposição também. Obrigada por pensar esse tempo aqui para contar para a gente. Parabéns, né, por seus 4 livros e parabéns já adiantados, que o próximo já está sendo lançado agora, dia 31. Muito legal, porque quando a gente envolve paixões, né, que é o trabalho, com o hobby, porque para ti é um trabalho também escrever, mas acaba sendo mais do que mais um hobby. Então, acaba não sendo um trabalho tanto, né? Então, isso é muito bom poder juntar essas duas coisas. E assim, para mim, é com a Runners, né? Eu acabo escrevendo sobre corrida, então eu acabo aliando duas coisas que eu gosto bastante. Te agradeço por esse espaço e a gente está sempre à disposição também. Sucesso para ti. Quem sabe a gente se vê pelas corridas futuramente. Vamos se ver sim, com certeza. Valeu, querida. Obrigada, viu? Um abraço. Tchau, tchau, galera. Tchau. Então, essa entrevista você vai acompanhar na revista Runners Brasil, edição de setembro, totalmente online, gratuita.
para você acessar nessa.com.br. Um abraço e siga a gente também nas redes sociais.